eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa que constatou o aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Para falar desse assunto, eu trago aqui o Dr. Newton Teixeira, ele que é gastroendoscopista digestivo e membro da Câmara Técnica de Endoscopia do Rio de Janeiro, membro também do Núcleo de Endoscopia Bariátrica. A gente vai conversar também com o Dr. Ricardo Milito, ele que é psicólogo, né? A ideia desse programa, então, é a gente conversar sobre os malefícios, né, desse aumento aí de bebidas alcoólicas durante a pandemia, na parte psicológica do indivíduo e também na parte física. Então, sejam bem-vindos, doutores. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, né? E eu queria que o Dr. Newton começasse aí falando um pouquinho, né? Por que esse aumento de bebida alcoólica pode fazer mal aí? Mesmo que seja só durante a pandemia, a gente sabe também que os números mostram que pessoas que não bebiam também começaram a beber ou ingerir bebidas alcoólicas agora, durante esse período da pandemia. Então, quais são os problemas, né, para a saúde física que o aumento do consumo desse tipo de bebida pode trazer para o organismo da pessoa? Bom, aumento de consumo de bebida alcoólica, ele traz vários problemas para a saúde, né? Desde desnutrição até o próprio alcoolismo, né? O vício ao álcool, a perda de controle emocional, a perda de seus reflexos. A gente sabe hoje que a bebida alcoólica em alta quantidade, ela detona a gente, né? A gente tem hoje pacientes que desnutrem porque a bebida alcoólica faz com que elas achem que estejam nutridas, porque tem caloria na bebida alcoólica. Então, dá energia para ele. Porém, não tem proteína, não tem alimentos necessários, e esses pacientes perdem massa muscular de uma maneira absurda, né? A própria lesão alcoólica do fígado, né, que a gente conhece como cirrose, é um problema gravíssimo, né? Hoje em dia, a gente aumentou tanto que o atendimento a complicações de cirrose nos hospitais disparou. Esse ano, principalmente agora esse ano, porque isso é uma dose cumulativa, né? A gente está recebendo no hospital com muita frequência mesmo. Esse ano, para vocês terem noção, ano passado, nos hospitais que eu atendo, eu tive 4 complicações apenas de álcool. Hoje eu tive mais de 20 já de janeiro até agora. Assim, isso tem subido muito, né? E a cirrose é o grande mal. Fora a hepatite, ou seja, a hepatite alcoólica, que é a complicação aguda do fígado. A cirrose é uma coisa crônica, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a bebida alcoólica e ficou muito fácil essa bebida em casa, né? Perderam, como a gente fala no jargão, perderam muito o freio da bebida. É verdade. Agora, doutor Ricardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? A gente vê aí a pandemia trazendo vários efeitos colaterais para a saúde mental das pessoas. Agora, eu acho que durante a pandemia, né, esse um ano que a gente vem falando muito aí sobre a pandemia, sobre os efeitos, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar desse assunto relacionado à bebida alcoólica. A gente ainda não falou o porquê, né? Que as pessoas, a gente falou de comida, a gente falou por que as pessoas estão mais compulsivas, mas a gente não falou dessa questão da bebida alcoólica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dentro aí da sua especialidade sobre isso. Como o doutor falou, né, além dessas questões que o álcool pode afetar, né, como danificar o fígado, o coração, ele interfere no sistema imunológico, né, que é uma questão que, principalmente agora, no período de pandemia, a gente deve se preocupar, né, porque o sistema imunológico ele vai ajudar a gente a lidar com as doenças infecciosas, né, como o Covid. Então, o álcool ele afeta também o sistema nervoso central, né, então aumenta aí as chances de AVC, né, e questões psicológicas também, que a bebida pode alterar, né, e que muitas vezes é o contrário do que as pessoas acreditam, né? O álcool ele pode elevar, né, os níveis de ansiedade e depressão, né?
né? A gente percebe que as pessoas, durante agora do isolamento social, né, acabam buscando a bebida como um recurso para aliviar esse autoestresse, os medos, né, e toda essa carga emocional que a gente tem recebido, né, mas muitas vezes o álcool ele vai prejudicar, né, essas doenças, né, como ansiedade, depressão, né, então é algo muito sério, né, a gente, às vezes as pessoas buscam o álcool como um remédio, né, para, vou tomar alguma coisa para eu ficar um pouco mais relaxado, para dormir melhor, né, mas o álcool não é um remédio, né. Mas aí ele traz essa falsa sensação, então, de alívio, de você estar, como o senhor mesmo disse, né, dormir bem. É uma falsa sensação, então, para tentar inibir aí alguns sintomas de ansiedade que a própria pandemia trouxe. Então, talvez seja daí, então, esse aumento também, né, desse número de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas em excesso, né? Sim, com certeza, né? O que a gente tem passado agora durante a pandemia, né? É, toda essa mudança que a gente tem, e principalmente sobre as questões de saúde mental, né? A OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já tinha soltado um alerta já no começo do isolamento, né? O ano passado, sobre uma crise de saúde mental no planeta, né? Então, a gente tem observado aí o aumento do número de pessoas que têm lidado com problemas relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, estresse, o alcoolismo, né? E se a gente considerar aí um cenário onde o Brasil já em 2017 já tinha o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo, né? Então, isso significa que quase 10% da nossa população é diagnosticada com ansiedade, né? Isso o que é diagnosticado e o que não é diagnosticado, né? E as pessoas que não buscam aí um profissional, né? Então, essa questão da saúde mental é uma questão muito importante que foi diretamente agravada nesse período de pandemia e que está totalmente relacionado aí com o aumento do consumo de álcool. Tá certo. E a longo, né? Eu queria que o doutor falasse, a longo prazo, já falou aí de alguns problemas de saúde, né, que podem vir por conta desse aumento. Agora, doutor, uma outra questão, né, que vem sido muito abordada e que eu acho que entra também nessa questão do álcool e dentro da sua especialidade é a questão da obesidade. Aí a gente fala sobre a obesidade, o alcoolismo e essas questões, né, da pandemia. Acontece também do senhor atender pacientes obesos também? O senhor falou da desnutrição, mas a gente sabe que a obesidade também não está necessariamente, né, ligada a isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Então, a gente tem atendido o aumento de peso, ele foi uma constante nessa pandemia, né? Não só o álcool, quando a gente faz uma anamnese do paciente, que é um questionamento a ele da saúde, a gente pergunta assim, como você bebe? Ele responde para você, eu bebo socialmente. Ah, então tá, você bebe pouco? Mas eu tô com uma vida social intensa, eu tô bebendo quase todo dia. Porque eles acabam tendo a facilidade de beber em casa. E a mesma coisa é a facilidade da alimentação. Ficou muito mais um acesso e muitas vezes sem trabalho, né? Sem ter o que fazer. Então, essa alimentação nunca é uma alimentação saudável, é sempre a alimentação prática do ultraprocessado. E a obesidade, ela leva a uma lesão também de fígado e também cardiológica, mas o de fígado é a mais importante, que é que a gente chama de NASH, né? Que é a esteatose, é uma esteatohepatite, é a gordura no fígado, que também leva a cirrose. E esses pacientes associados à bebida alcoólica, eles progridem a cirrose mais rapidamente, né? A gente tem aumentado esse índice de atendimento, os obesos são os mais com maiores problemas disso, é fato, né? Quando a gente fala da desnutrição da bebida alcoólica, isso sim é um paciente crônico do alcoólatra, né? Mas o obeso, é claro que ele sofre muito menos, muito mais. Esse sim, esse é aquele paciente que
já tem um fígado ruim porque está cheio de gordura nele, e a gordura é um tecido inflamatório. Depois, ele é um paciente que tem um fígado ruim porque ele não deixa de desinflamar esse fígado bebendo. Ou seja, o futuro dele é a gente ter um paciente gravíssimo na nossa mão num período curto. E tratar obeso é uma coisa muito complicada. Ele tem outras complicações respiratórias, cardiológicas, vasculares, que acompanhado com um órgão tão vital quanto fígado e coração, a gente tem um paciente gravíssimo na mão. É bem comum isso. A gente tem visto um aumento muito grande disso. Tá certo. E, doutor Ricardo, eu queria que o senhor falasse também dessa questão, né? A gente sabe que está tudo muito ligado à ansiedade, quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente sabe que está todo mundo descontando na comida, né, doutor? Eu falo isso até porque a gente vê casos de obesidade infantil aumentando também nessa questão da pandemia. Então, qual que é o alerta que o senhor faz para quem está em casa, para diminuir aí esse risco de repente, começar a ingerir bebidas alcoólicas ou se alimentar de forma errada, tudo às vezes por conta de uma ansiedade. A gente vive num momento muito complicado, a gente sabe, acho que todo mundo, né, fica apreensivo com essa questão da pandemia, a vacina, o medo da doença. Eu queria que o senhor fizesse esse alerta. Todo mundo está sendo, né, afetado, né, por conta da pandemia, com relação à nossa segurança, ao nosso futuro, à nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, né, e aí vem a questão do isolamento social, né, então, todos nós estamos sendo afetados e a gente pode buscar aí algumas práticas, né, que vão nos ajudar de uma forma saudável e ao invés de buscar como o abuso de substâncias e do álcool, né? A gente sabe muito bem já que os exercícios físicos são extremamente essenciais para a nossa saúde, para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental. É super importante porque libera uma série de substâncias como a endorfina, né, que é o hormônio da felicidade, outros neurotransmissores também que estão associados ao bem-estar, né, e que vão ajudar a trazer essa sensação de bem-estar, de desestressar, né? A gente tem também aí alterações que a gente percebe, né, no cérebro e que estão relacionadas diretamente com o nosso humor quando a gente tem a prática de exercício físico, né? Então, o exercício físico, o esporte é essencial, é importante durante a pandemia, fora a pandemia, né? A meditação também é uma prática que vem crescendo aqui mais no Ocidente, né, que é uma prática já muito comum lá no Oriente, e tem uma série de pesquisas que comprovam os benefícios da meditação, estudos que mostram que a meditação muda a estrutura do nosso cérebro, né, aumentando aí a densidade, né, de áreas do cérebro, como o hipocampo, que está relacionado à memória e o aprendizado, né, e ele também altera aí o tamanho da amígdala, né, que está diretamente relacionada com a resposta de luta ou fuga que a gente tem, né, que também está relacionado à ansiedade, esse estado de alerta, né? Ou seja, a meditação tem uma série de estudos e que comprova que pode e que reduz o estresse, ansiedade, depressão, e é uma ótima prática que a gente pode fazer dentro de casa, com segurança, utilizando vídeos da internet. A gente pode buscar aí outras práticas, né? Aprender novos hábitos, tocar um instrumento, que também a música está diretamente associado também a essa sensação de bem-estar e provoca uma série de reações positivas no nosso cérebro.
A arte também, né? A arte é uma excelente atividade que estimula a criatividade, traz também a sensação de bem-estar, né? Ajuda aí no combate do estresse, da ansiedade, de todas as doenças, leitura de livros, né? Buscar conhecer aí, fazer algum curso novo na internet. Então tem uma série de recursos, de atividades que a gente pode praticar ao invés de buscar aí alguns caminhos que não são tão saudáveis como o uso da bebida em excesso. Tá certo. Doutor Newton, eu queria entrar numa outra questão. Até um programa, a gente já fez um programa um pouquinho falando sobre isso, não relacionado à pandemia. A gente sabe que muitas pessoas têm refluxo, né? É uma doença aí do trato digestivo e às vezes demora muito tempo para perceber. É uma doença que aparece com sintomas diferentes, né, em cada paciente. E eu queria que o senhor falasse sobre o refluxo e esse aumento aí da ingestão, então, de bebidas alcoólicas. Como pode piorar essa questão? Refluxo hoje, ele ataca 30% da população nacional. É um índice muito alto, né? Refluxo não tratado e cronicamente, ele pode até mesmo levar a câncer, né? Câncer de esôfago. A bebida alcoólica, o refluxo é uma questão pressórica, né? Ou seja, quanto maior a pressão abdominal, por isso a obesidade é um dos fatores, maior a capacidade dessa comida que está no estômago, ou suco gástrico mesmo, às vezes puro, subir para o esôfago, e o esôfago não está pronto para receber o suco gástrico, então faz uma queimadura, que é o que a gente chama de esofagite, que é o aspecto físico da azia, do refluxo, né? Então, assim, o obeso e o álcool associado, o álcool ele faz um relaxamento dessa passagem do esôfago para o estômago, fazendo o que a gente chama de um relaxamento do esfíncter, que liga o estômago o esôfago ao estômago. Então, com isso, com a pressão aumentada, o alimento ou o suco gástrico sobe mais, aí queima o esôfago. Então, a gente tem dois fatores associados, tanto a obesidade quanto o álcool, numa doença que é extremamente prevalente, que muitas vezes as pessoas tratam de forma irregular, tomando um líquidozinho para ver se passa, às vezes tomando bicarbonato, água com gás, achando que dá aquele pequeno arrotinho e fala assim, agora melhorei. Não, o refluxo continua acontecendo ali, ele continua queimando o esôfago dele, e cronicamente. E muitas vezes a gente só vai ver isso quando a gente já tem uma complicação mais séria. Que não quer dizer que seja apenas o câncer, mas estreitamentos do esôfago, que a gente chama de estenose, úlceras, até sangramentos digestivos a gente tem por refluxo crônico. E muitos tratam de uma maneira muito, muito empírica e muito, diria eu, irresponsável. Refluxo é uma coisa muito, muito séria. E a associação que a gente está tendo hoje de obesidade e álcool é uma das piores complicações que tem, um dos piores apoios para o refluxo. Ele gosta muito disso, ajuda muito a ele. E a gente acaba vendo complicações seríssimas desses pacientes. E pior, tem paciente até que não consegue nem conviver no meio social de tanto refluxo que ele tem, né? Ele prefere não sair, porque ele sabe, não vou sair, porque ali vai ter uma comida gordurosa, vai ter bebida alcoólica, vai queimar meu esôfago, vou passar mal na frente de todo mundo, ele prefere ficar em casa, do que se tratar de uma maneira adequada. Ou então anda com aquele monte daquelas pastilhazinhas que ele fica chupando enquanto vai para sua festa ou o que for. E quando a gente pega esses pacientes cronicamente, a gente tem casos gravíssimos para tratar. É muito comum isso. É um dos dias a dia da gastroenterologia hoje, é isso, é refluxo. E, doutor, a gente falou um pouquinho do refluxo, né? O senhor falou que a ingestão de bebida alcoólica junto com a obesidade pode piorar. Agora, a ingestão de bebida alcoólica em excesso pode levar um indivíduo que não tem refluxo a ter, ou tem algum outro tipo de doença no estômago ou esôfago que pode vir a aparecer por conta dessa ingestão de bebida alcoólica em excesso? Então, ele pode ter refluxo pela bebida alcoólica, sim, porque quando ele bebe, ele faz um relaxamento desse músculo. E esse relaxamento, por si só, já propicia
com que o suco gástrico suba para o esôfago. Outras alterações no esôfago. E aí todas as complicações do refluxo, né? Esofagite, úlcera, sangramento, estenose, câncer. Agora, a bebida alcoólica em excesso, levando a cirrose, ela leva a uma complicação muito, muito séria e um dos piores sangramentos digestivos que existem, que é uma coisa chamada varizes de esôfago. Elas, quando rompem, são sangramentos muito sérios. Por isso que a gente pega e trata até profilaticamente o paciente. Se o paciente tem, a gente tenta erradicar as varizes de qualquer jeito, porque a chance desse sangramento ser um sangramento, como a gente fala na medicina, catastrófico, é muito alta. Então, assim, bebida, mas não é só bebida alcoólica, não, que propicia refluxo. Bebida alcoólica, bebidas cheias de cafeína, como mate, café, chá preto tem cafeína, as pessoas às vezes substituem por chá, mas elas esquecem que o chá preto é rico em cafeína, alimentos gordurosos e bebidas gasosas. Alimentos gordurosos pelo relaxamento desse esfíncter e bebida gasosa pelo aumento da pressão. É muito comum. Outro hábito que é muito comum que a gente vê no refluxo, que come e vai deitar. Quando isso acontece, ele acaba fazendo desculpe, tocou aqui o telefone. Quando isso acontece, ele acaba fazendo, o refluxo acaba fazendo uma queimadura em que a gente tem que tratar imediatamente, entendeu? Tá certo. Voltando agora um pouquinho, né, à questão do psicológico, eu queria, doutor Ricardo, que o senhor falasse um pouquinho, né, nesse momento aí da pandemia, o que o senhor tem recebido, né, de atendimento, de pessoas que estão buscando ajuda mesmo, aí eu falo não só relacionado à questão de bebida alcoólica e nem ansiedade, mas enfim, a tudo. A gente sabe também, a gente tem dados aí, estudos comprovam que também aumentou a taxa de suicídio também nesse momento da pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e desse o seu alerta também, doutor Ricardo. A questão, né, da saúde mental, né, que a pandemia acaba afetando diretamente, né, ou ela está trazendo aí novos casos, né, o aumento de pessoas com uma série de complicações com relação à saúde mental, ou ela também está agravando já problemas, né, de pessoas que já tinham alguma questão, né? Então, como você falou, né, a questão da ansiedade, da depressão, né, acaba sendo aí questões mais comuns, né? E com a pandemia a gente tem observado um crescimento nesses casos, com relação também a índice de suicídio, né? A gente observa lá no Japão, onde eles criaram um ministério só para tratar a questão de suicídio, né? Que cresceu assim absurdamente no país, né? Então, o mundo todo está sendo afetado, né, por conta da pandemia, na questão da saúde mental. A gente observa nos consultórios, né, com o aumento de pacientes e com o agravamento, né, das patologias com os nossos pacientes, mas a gente tem aí uma série de pesquisas que comprovam, né, que esse aumento tem acontecido, né, de todas as patologias, e isso vem de estresse, né, de traumas, de problemas com luto, de perda de entes, né, de divórcio, aumento de violência, né, que está relacionado também com a questão do alcoolismo, né, que a gente acaba tendo esse cenário onde as famílias estão convivendo mais próximas, né, e você não pode sair de casa, então a gente vê essa questão do alcoolismo e da violência doméstica, né, então a gente observa aí uma série de questões que aumentaram, sim, durante a pandemia. Agora eu queria que, né, uma pergunta acho que para os dois doutores, a gente nunca viu
acho que tanta necessidade, né, de trabalhar aí, cuidar do psicológico, eu acho que tratar o psicológico junto com a saúde física como agora, né? E eu queria que vocês falassem disso, mas queria que vocês falassem também da perspectiva de vocês para um pós-pandemia. A gente já está vendo, né, os efeitos da pandemia dentro da própria pandemia, mas o que vocês esperam num cenário aí da saúde, aí cada um dentro da sua especialidade, para um pós-pandemia? Se o doutor Newton pudesse começar? Então, eu acho que você falou muito bem. A gente não imaginou que isso fosse durar tanto tempo e a gente já está vivendo o que aconteceria no pós, né? Hoje em dia, os hospitais que eles viviam lotados apenas de Covid há 6 meses atrás, hoje eles têm tudo. E tem muito Covid, mas eles têm muitas doenças que foram postergadas e que hoje elas estão complicando de uma maneira que a gente tem que atendê-las. Isso é fato. Acho realmente que nunca foi tão importante o acompanhamento psicológico de um paciente. Os pacientes hoje eles precisam disso, os familiares precisam disso, nós médicos estamos precisando disso. Está muito pesado para quem atende, está muito pesado. É uma característica do médico, muitas vezes, ter que se afastar do problema do paciente para poder tratá-lo de uma maneira adequada, não levar para o lado emocional o tratamento, mas muitas vezes isso é difícil. Isso é difícil porque do outro lado tem mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém, e muitas vezes você se envolve nisso. Isso é bem difícil, isso é bem confuso. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender. A gente ainda não viveu o fim, a gente sabe disso, não está vivendo o fim da pandemia, mas vamos ver como isso vai andar. E eu acho que os psicólogos vão ter muito trabalho. Vai surgir uma área extremamente nova da psicologia, alguma coisa que vai valer muita discussão isso. Hoje em dia, todos os meus pacientes obesos, todos, e eu, graças a Deus, tenho bastante para o tratamento, eu indico para eles terem acompanhamento psicológico, porque está muito difícil o seu controle emocional hoje. E muitas vezes se desconta em comida, se desconta em bebida alcoólica, se desconta, acaba evoluindo para ansiedade, depressão, e a gente vê isso com muita frequência. Hoje, talvez a gente vá ter muitos pacientes com real necessidade de tratamento psicológico, psiquiátrico. E uma coisa está ligada à outra, só para complementar antes de passar a palavra aí ao doutor Ricardo, a gente já vê pacientes obesos que precisam fazer a bariátrica, eles sempre precisam passar também por um atendimento psicológico aí longo, né? Precisam de um ok, de uma alta também de um psicólogo, e depois da bariátrica também eles precisam trabalhar o psicológico. Então a gente vê, são duas especialidades que estão muito ligadas e que a tendência agora são todas as especialidades também estarem ligadas ao psicólogo, né? Aí agora eu passo a palavra então, doutor Ricardo. Exatamente. Esse trabalho multidisciplinar, ele sempre foi muito importante, mas nessa situação que a gente vive hoje, eu acredito que seja mais importante ainda, porque tudo está ligado, né? O nosso físico, o nosso psicológico, é tudo um só, né? Então, quanto mais profissionais se conversando, trocando experiências, fazendo isso que a gente está fazendo, né? Trazendo informação, o debate, né? O acesso à informação para as pessoas, isso vai ser extremamente importante e é um benefício que a pandemia, na nossa era da tecnologia, onde a gente tem acesso à informação de uma forma rápida, né, a gente acaba se beneficiando, né, se a gente pode dizer dessa forma. Então, eu acho que essa união, né, dos profissionais é essencial.
para levar informação, porque a informação é muito importante, né? A partir do momento que eu sei o que é uma ansiedade, sei o que é uma depressão, eu vou conseguir identificar, né, o que eu estou sentindo, eu vou buscar a ajuda, o auxílio de um profissional, ao invés de buscar aí o recurso de uma substância, né, como álcool, a gente tem falado, ou me isolar, né? Então, a informação é muito importante, principalmente na área de saúde mental, onde existe um enorme preconceito, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar, de assumir que talvez tenha uma patologia, um transtorno, né? Porque até pouco tempo a gente falava, quem vai psicólogo é louco, né? Mas não, a gente precisa entender que o nosso cérebro é um órgão como o estômago, né? Se as pessoas não têm vergonha de falar que sofrem de uma gastrite, por que vão ter vergonha e vão querer esconder que sofrem de uma depressão, que é uma doença, né? Então, é importante a gente ter informação. Na pandemia, a gente tem visto aí o aumento de oportunidades para a gente levar essa informação para a população, para que a gente, tendo conhecimento, a gente consiga lidar melhor com esse cenário, com as nossas, com a nossa saúde, né? Mudando hábitos, adquirindo hábitos mais saudáveis, dando valor para uma série de questões que a gente antes talvez não dava, né? Então, esse momento tem sido um ótimo momento para a gente refletir, analisar, né, como a gente tem lidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, e trabalhar a prevenção, enfim, olhar um pouco mais para a gente, né, e para as nossas necessidades, para o nosso corpo, para a nossa saúde. É verdade, doutor Ricardo. E como o próprio doutor Newton colocou, né, a gente vê aí profissionais na saúde já muito cansados, né, há um ano aí, lutando na linha de frente. Aí a gente vê que também esses profissionais da saúde precisam do psicólogo. A gente vai ver crianças retornando à escola, precisando também desse acompanhamento psicológico. Afinal de contas, a gente está lidando com pessoas que perderam pessoas que estão descontando frustrações, a ansiedade em comida, em bebida. Então, é um trabalho aí, pode ser que falte psicólogo, né? Porque todo mundo vai precisar já. E, doutor Nilson, eu queria que o senhor, então, fizesse aí as suas considerações finais, né? A gente está chegando aí ao finalzinho do programa. Eu acho bastante importante a gente conversar, né, sobre essas questões, principalmente unindo aí nessa questão psicológica, pandemia, questão física. A gente vê profissionais de várias áreas aí da saúde falando que temem um pouquinho também nesse cenário pós-pandemia. A gente sabe que as pessoas deixaram de cuidar de algumas doenças, ou deixaram até de fazer o próprio check-up por conta, né, de medo de ir até o hospital ou fazer exames laboratoriais. Enfim, eu queria que você fizesse seu alerta e suas considerações finais dentro disso também. Bom, eu acho que o que a gente vive hoje, a palavra do momento, é bom senso, né? A gente tem que ter bom senso para se tratar. É claro que frequentar hospitais tem seus riscos, a gente entende, mas tem um bom senso também de não deixar tudo para trás e esquecer do restante da sua saúde, porque chega uma hora que isso pode complicar e levar para o resto da sua vida um problema que pode ser catastrófico. Uma hipertensão que você não tratou e fez um derrame, fez um infarto, uma azia que você não tratou e quando a gente foi ver já era uma complicação maior. Uma obesidade que você podia ter tratado, mas você disparou. A gente viu ano passado pacientes disparando 20, 30 quilos, assim, ganhando em um ano, uma coisa absurda. Eu acho que o momento é para a gente pensar no bom senso, né? Saber botar as coisas na balança, entender que a vida é uma balança, que às vezes a gente tem que minimizar os riscos, mas eles devem ser vislumbrados para que a gente possa se tratar. Não adianta um paciente hipertenso em controle da sua pressão, controle difícil da sua pressão, se esconder em casa, porque ele vai fazer um AVC. É fato. Não adianta um paciente com
com refluxo ou obeso se esconder em casa, porque ele vai fazer complicações daquilo. Ele tem que procurar um médico, um tratamento, para que, com toda segurança, ele possa ser atendido. Porque esse risco é importante e a gente está vendo aumentar esses tipos de paciente nos hospitais, e a gente queria muito que esses pacientes tivessem ido aos seus consultórios para que não precisassem efetivamente dos hospitais. Mas isso não aconteceu, isso é fato. Doutor Ricardo, eu também queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais dentro da sua especialidade, deixasse seu alerta aí, seu recado também para quem está em casa assistindo esse programa. Eu acredito que seja muito importante a gente ganhar conhecimento, como eu falei, quebrar alguns preconceitos com relação à saúde mental, compartilhar suas questões com pessoas confiáveis, buscar o auxílio de algum profissional, porque muitas vezes a gente acha, não, é só, né, um sentimento, vai passar, e aquilo pode se tornar uma doença. Então, é muito importante a gente ter essa prática de ganhar autoconhecimento, né? A gente aprende uma série de coisas na escola, mas a gente não aprende a identificar nossos sentimentos, né? A gente não tem uma matéria sobre sentimentos, saber o que são emoções, né? Quais são as patologias associadas aos nossos sentimentos, emoções, observar esses sentimentos, né? Controlar, administrar esses sentimentos. Então, o autoconhecimento é uma coisa que a gente tem falado mais agora, né? A gente não tem isso como uma matéria lá na nossa infância que a gente aprende, né? Então, eu acho que é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento, mudar os nossos hábitos, e observar mais o que o nosso corpo precisa, o que a nossa saúde precisa, sem esse preconceito, né, que muitas vezes a gente dá para as questões relacionadas à saúde mental. Doutor Ricardo, o senhor tocou num ponto, né, muito importante. Eu acho que seria interessante talvez a gente finalizar, né, esse programa com essa questão. O senhor falou da questão do preconceito, né? Eu queria que o senhor falasse da perspectiva, né, desse pós-pandemia. Acho que as pessoas, né, durante a pandemia estão vendo a necessidade e a importância de um profissional para cuidar do psicológico, porque o psicológico está totalmente ligado ao físico, né? A gente vê aí como as doenças, obesidade, elas estão associadas também a essa questão psicológica. O senhor também acha que nesse pós-pandemia vai mudar um pouquinho o pensamento e a visão das pessoas quanto à saúde mental? Ah, sim, com certeza, né? A gente está aproveitando a situação para falar cada vez mais sobre a saúde da mente. As pessoas estão tendo mais acesso ao conhecimento, e com o conhecimento a gente quebra os nossos preconceitos, né? Porque o preconceito ele está totalmente associado à falta de conhecimento. Então, uma vez que eu sei que é normal uma pessoa ter uma depressão, né, como uma pessoa tem uma gastrite, né, eu vou buscar ajuda, eu vou compartilhar isso dentro de casa, com os meus familiares, com um amigo próximo, né, sem aquele medo de ser julgado, né, que a gente tinha antes, né, de, você faz terapia? Nossa, então você é louco, né? Então, esse pós-pandemia, ele traz, acho que, essa mudança, né, do olhar para a nossa saúde mental sem o preconceito, né, para que a gente cuide e a gente tenha aí um olhar para a nossa saúde, saúde mental, sem os preconceitos e cuidando, né, dessas questões aí de uma forma mais leve, aceitando mais essas questões da saúde da mente.
Tá certo. Eu queria agradecer, então, a participação aí do Dr. Newton, né, que falou um pouquinho sobre essas questões do refluxo, o aumento de bebidas alcoólicas, o que isso pode trazer, né, de malefícios aí para a nossa saúde física, e também o Dr. Ricardo, que falou um pouquinho dessa questão psicológica, né, de como está relacionado o psicológico também a esse aumento aí nos números, né, de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Ideias e Debates. Já estendo convites aí para próximas oportunidades, tá bom? Muito obrigada mesmo por tirar esse tempinho na agenda para conversar com a gente. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Quando você quiser, a gente volta. Obrigado. Obrigado também pela oportunidade, é um enorme prazer, e também quando tiver outras oportunidades, sou aberto aí para convites. Tá certo. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau.